Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o estudo de hoje é voltado para os alunos da segunda série do ensino médio. E o nosso tema de hoje é desigualdades sociais entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vejamos a primeira imagem na tela. Nossa imagem reflete uma situação que demonstra um dos critérios de regionalização do mundo. Este aí divide o mundo entre norte e sul. Quem é norte aí? Norte são todos aqueles países ricos. Essa linha vermelha faz uma divisão e, inclusive, ele não leva em consideração a linha do Equador, porque se fosse pela linha do Equador, ele não levaria em consideração a Austrália. Mas como está vindo buscar somente os países ricos, vejam que o contorno da linha vermelha vem até o hemisfério sul para fazer o contorno na Austrália. Então mostra que os países de laranja representam os países do norte. Países do norte aí tem conotação de países ricos. E os países do sul, que estão abaixo dessa linha vermelha, são os países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Agora, qual é a diferença de países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Segundo seu nível socioeconômico, os países são divididos em duas categorias pelas Nações Unidas, que são países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Há ainda os países emergentes, que a gente pode imaginar aí o caso do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, chamados BRICS. Ou em desenvolvimento, que são aqueles que possuem certo nível de industrialização. Não são ricos ainda, mas também não estão na categoria dos pobres e miseráveis. Mas ainda, isso é uma característica que não os torna desenvolvidos, possuem desigualdades econômicas significativas. A classificação dos países baseia-se no seu Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede tanto a riqueza de um país como o nível de educação e expectativa de vida. Esses três requisitos fazem parte desse critério de cálculo do IDH. Riqueza de um país, nível de educação e expectativa de vida. Às vezes, um país em desenvolvimento, subdesenvolvido, é bem determinado critério aí, mas em outro vai mal. Às vezes vai bem na educação, mas está mal na expectativa de vida e daí por diante. Qual a diferença entre país desenvolvido e subdesenvolvido? Um país com alto índice de desenvolvimento humano, IDH, é considerado um país desenvolvido. Estes países possuem grande infraestrutura tecnológica e uma economia avançada em comparação com outras nações. Os cidadãos de um país desenvolvido desfrutam de uma existência livre e saudável. Esse índice que nós estamos nos referindo a isso é o índice que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais rico é essa nação. Aí você vai ter o IDH baixo, médio e alto e muito alto. Então o Brasil está numa zona intermediária. E esses países que estão na casa de 0,5, abaixo de 0,5, são países pobres ou miseráveis. Já os países com baixa industrialização e baixo IDH são denominados países em desenvolvimento. Eles têm um nível mais elevado de taxa de nascimento e morte do que os países desenvolvidos, assim como sua taxa de mortalidade infantil. Então aí tem uma imagem muito legal para você conseguir se situar onde é que você está e onde é que os outros estão e qual o perfil desses países no quesito desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então acompanhe comigo com muita cautela, se aproxima da tela aí para a gente verificar isso. Olha no continente africano, nós temos aí países de coloração vermelha que são exatamente os países menos desenvolvidos. Aí também uma parte deles no sul da Ásia, tá certo? Então, esses são os menos desenvolvidos. De laranja, do qual o Brasil faz parte, a China, a Índia, são países em desenvolvimento. Essa outra coloração amarela são os países com economias em transição.
tanto a Federação Russa como outros países que estão ali pontilhados, são países que estão em transição ali, que saíram, eram repúblicas da antiga União Soviética e hoje são repúblicas independentes e que estão ali naquela transição. Nem são países totalmente pobres, mas também ainda não estão enquadrados como países ricos, por isso chamado de economias em transição. E por último, os países verdes, temos países desenvolvidos tanto na América do Norte, o caso do Canadá, Estados Unidos, como na Oceania, na parte sul, no seu lado direito da tela, Austrália, e a Europa, boa parte da Europa Ocidental fazem parte dessa categoria de países desenvolvidos. Não esquecendo na Ásia do Japão, que fica ali próximo dessa coloração da Rússia amarela e da China de laranja. Então essa é uma configuração do mapa atualizado sobre como está o mundo nos dias atuais, inclusive com as suas transições. E aí vejamos agora um quadro muito interessante dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, as suas características de um modo geral. Então vamos observem aí que nós temos umas setas de verde, que está retratando os países subdesenvolvidos, e as setas de vermelho, os países desenvolvidos. Vamos ver então as características primeiramente dos países subdesenvolvidos. Primeira, nível tecnológico reduzido. A segunda seta diz exportação de produtos menos valorizados. Lembro daquela parte que falamos que esses países vendem só produtos primários, então são produtos que têm menos valor agregado. Terceira seta, menor captação de recursos financeiros. Para quem não tem garantias, quem é que vai emprestar dinheiro ou quem é que vai investir num país que ele não pode dar retorno para aquele que vai investir um capital industrial, um capital financeiro? Ninguém quer. Nem na nossa vida particular ninguém quer emprestar quando você não tem garantia nenhuma. Nem o banco não quer. Quarto ponto, baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. Países desse tipo, às vezes, gasta menos de 1% com ciência e tecnologia. Qual é a consequência disso? Que não consegue avançar nesse ramo também. E quinto, incapacidade de gerar novas tecnologias, que é exatamente uma consequência do baixo investimento em pesquisa e ciência e tecnologia do item 4. Já nas setas vermelhas dos países desenvolvidos, nós temos, primeira seta, número 1, nível tecnológico elevado, é o oposto da nossa primeira seta verde. Segundo, exportação de produtos altamente valorizados, com tecnologia de ponta embutida, valor agregado. Número 3, maior captação de recurso financeiro. Quem tem muito dinheiro tem gente para emprestar e para dar. Número 4, grandes investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia. Qual o resultado disso? Quase todos eles estão na corrida para ver quem será o primeiro a trazer a vacina para o Covid-19. Isso é fruto de ciência, pesquisa e tecnologia. E por último, item número 5, desenvolvimento de novas tecnologias. O ato número 4 de você investir em ciência e tecnologia faz com que você gere novas tecnologias e abra porta para novas pesquisas. Isso é então o mundo dos países desenvolvidos. E aí eu queria dar um perfil da Serra Leoa, que faz parte dos países subdesenvolvidos. Então ela fica na África Ocidental, população na área urbana. Olha só o detalhe, só 38% da população está na área urbana, enquanto que 61,95% ainda está na área rural. Uma população subnutrida, não tem as condições mínimas de alimentação e, portanto, não tem as calorias suficientes para um cidadão que tem que ter todos os dias. Esperança de vida ao nascer só 42,1 anos. Domicílios com acesso à água potável apenas 53%. Domicílios com rede sanitária só 11%. Olha só 11% tem rede sanitária. Com certeza o restante é a céu aberto. Índice de desenvolvimento humano, olha só, é baixíssimo, 0,317. Lembra que eu falei que abaixo de 0,5 já está precário. E um PIB de $330, PIB por cabeça. E aí temos algumas imagens da Serra Leoa, e aí temos a pirâmide da população. Só para você ter uma ideia, uma pirâmide, quando ela tem a sua base larga, como está aí, significa dizer que a população é jovem. E lá no topo, significa dizer que é a parte onde tem
população de 70, 75, 80, 90, significa dizer que tem um mínimo de população idosa. Então toda vez que uma pirâmide tiver esse formato aí, um triângulo quase que perfeito, é porque a população é jovem. E vou mostrar um exemplo para vocês mais na frente do Canadá, como é que se comporta a população dele, viu? Ela é bem distribuída, a base ela já é bem menor, a parte de adultos no meio ela já começa a se alargar e no topo dela a população de idosos começa também a ter uma significância maior na pirâmide. Então eis a diferença de uma pirâmide dessa de países ricos para países pobres que nascem muitos meninos num país desse. A base é muito mais larga do que de um país rico que é bastante controlada a taxa de natalidade. E agora, depois da gente ter terminado a parte conceitual, para você tentar entender de forma geral um pouco sobre desenvolvimento, subdesenvolvimento, vamos para o nosso exercitando, gente. Mas olha, fica bem atento aí para você não errar com questões tão elementares. Vamos então para a primeira questão? Analise as informações abaixo. Primeira, predomínio do setor primário nas atividades produtivas. 2. Industrialização realizada por empresas estrangeiras. 3. Balança comercial constantemente favorável. 4. Dependência tanto econômica quanto tecnológica. Dentre as afirmações acima, podemos considerar como característica dos países subdesenvolvidos. Letra A, apenas a afirmativa 1. Letra B, apenas as afirmativas 1 e 2. Letra C, apenas as afirmativas 3 e 4. Letra D, apenas as afirmativas 1, 2 e 4. Letra E, todas as afirmativas. Analisou bem? Estamos falando de países subdesenvolvidos. Qual foi a resposta que você escolheu? A resposta certa é letra D, apenas as afirmativas 1, 2 e 4. Com isso, a gente encerra a nossa aula por aqui. Tem alguns links que você, acessando a plataforma Eduque, você pode ter acesso a isso, aos exercícios complementares também e aulas de outros componentes curriculares. Com isso, eu agradeço a todos que têm prestigiado a aula, um abraço a todos e até a próxima!